Fala galera, aqui é Paulo Costa, CEO da Eden Grupo. Estamos aqui juntos, iniciando esse novo programa, esse projeto piloto, esse primeiro episódio, que é a Eden News. Bom, mas o que é a Eden News? A Eden News é um momento em que nós vamos poder falar, trazer as principais notícias que estão relacionadas ao mercado farmacêutico, tanto à indústria como distribuição, como também ao varejo, grandes redes, varejo independente. A gente vai poder falar sobre vários temas, economia, sobre, enfim, temas variados. E por que a Eden Grupo se engajou nesse projeto? A Eden Grupo acredita no propósito de empoderar os empresários do varejo independente. E não é à toa que nós acreditamos que uma das principais formas de fazer isso é elevar o nível de mentalidade, o nível de conhecimento dos empresários do varejo independente para que a gente possa forjar, desenvolver um novo modelo de liderança no varejo independente e ele possa, de fato, se desenvolver, crescer, promover a evolução dos seus negócios. Então, esse é o primeiro episódio. A ideia é, de fato, fazer algo que seja totalmente informal, interativo, que seja de fato leve e que seja extremamente agradável. Então, espero que você possa nos acompanhar aqui, assistir os episódios e em outras oportunidades a gente vai convidar outras pessoas para estar aqui conosco, discutindo as principais notícias que saem do mercado, os impactos que isso vai gerar no varejo, sobretudo no varejo independente. Muita gente sempre pergunta para mim a respeito da minha opinião sobre inúmeros temas, sobre vários assuntos, então nós achamos interessante, a nossa equipe achou interessante que a gente pudesse desenvolver esse canal para a gente poder discutir esses temas conjuntamente, falar sobre tudo isso, mas acima de tudo, pessoal, não é só uma questão de ver as notícias que saíram do setor, mas entender os impactos que elas geram e que tipo de aprendizados elas trazem para nós. Se o objetivo foi só de ler as notícias, de falar das notícias, eu acho que a nossa atividade não vai ser muito produtiva. Mas se ela trouxer aprendizado, crescimento, desenvolvimento, troca de informações, então eu acredito que ela está contribuindo para o desenvolvimento e para o propósito da Eden. Beleza? Bom, então nós vamos começar aqui pela primeira notícia que saiu ao longo de toda a semana. Nós estamos no meio da janela de divulgação de resultados das empresas que são destacadas na Bolsa de Valores e recentemente nós tivemos a divulgação dos releases, ou seja, dos reports, dos relatórios de desempenho das principais redes do varejo farmacêutico brasileiro. E saiu em vários portais de notícia, o desempenho da RD, da Raia Drogasil, e a gente vai falar um pouco sobre essa notícia. Também vou aproveitar porque aconteceu agora recentemente o IQVIA World Review, e para quem não sabe, o IQVIA é uma instituição, uma empresa que faz a auditoria do varejo farmacêutico brasileiro. Então, o varejo farmacêutico brasileiro ele é amplamente auditado, todos os dados são conhecidos, e nesse evento foram apresentados dados do último ano, perspectivas, tendências. Então a gente vai aproveitar também esses dados para poder fazer um paralelo entre os resultados que foram divulgados e também os dados do mercado, né? Vamos lá então? Então vamos lá. Bom, primeira notícia que a gente tem aqui é a seguinte: na última semana, a RD, que é o grupo por trás das marcas Raia e Drogasil, divulgou os resultados do primeiro trimestre de 2026. Os números, então, chamam a atenção. Receita de 11,98 bilhões, ou seja, aproximadamente 12 bilhões de reais. Crescimento de 20,4% no primeiro trimestre, crescimento que é muito alavancado pela venda de GLP-1. Nós sabemos que a Raia Drogasil ela está disposta nas mais variadas classes sociais, mas preponderantemente a Raia Drogasil tem pontos que atendem em larga escala a classe A, que é grande consumidora desses produtos de GLP-1. Lucro líquido de 299,8 milhões, quase 300 milhões de reais de lucro líquido, que é 70% acima do primeiro trimestre de 2025. É a maior rede de farmácias do hemisfério ocidental e opera com margem EBITDA
de 6,9%. Bom, para a gente começar a falar a respeito dessa performance da Raia Drogasil, acho que é importante a gente olhar um pouquinho da onde veio a RD, qual a história por trás, de maneira resumida, obviamente, desse grupo, para a gente poder fazer daí algumas análises e fazer alguns comentários a respeito disso. Então, primeira coisa, a RD, né, que a gente conhece hoje, ela nasceu da fusão entre a Raia e a Drogasil no ano de 2011. E na época, isso pareceu basicamente como uma mera fusão, como acontece, obviamente, com todas as grandes empresas que têm o objetivo de reduzir custos, ter mais poder de barganha com o fornecedor, e tudo isso é de fato normal e são sempre as maiores expectativas de duas grandes empresas que estão fundindo. Porque você consegue reduzir custo administrativo, você consegue unir todo o back-office e você tem ganho de escala. Obviamente, até aí está tudo certo com relação à estratégia. Mas não era só isso, né? A fusão foi o começo de uma tese bem diferente. A tese era que a farmácia brasileira estava profundamente subaproveitada. O brasileiro vai à farmácia com frequência altíssima, mais do que vai ao médico muitas vezes, principalmente se a gente levar em consideração cidades pequenas, né, cidades menores, ou mesmo a população mais carente, que não tem totalmente acesso a hospitais, tinha uma relação de confiança com o balconista, tinha necessidade de acesso à saúde que o sistema público não conseguia, naquela época, suprir totalmente. E isso acontecia no espaço físico, que na maioria das redes era só uma prateleira de remédio e um caixa. E é bem verdade, se a gente olhar o modelo de farmácias que existia em 2011, é bem diferente do modelo de farmácia que nós temos agora. Se a gente for mais para trás ainda, na década de 90, na década de 80, a gente vai vendo que tem uma evolução do modelo de farmácia que vai saindo naturalmente de um modelo individual para um modelo de consolidação em médias redes, depois em redes nacionais, e que vai trazendo para dentro dessa evolução todas as evoluções tecnológicas e atendendo às demandas das mudanças das necessidades do consumidor. Então a aposta da Raia Drogasil foi que a farmácia poderia ser muito mais, poderia ser um ponto de triagem, de acompanhamento, de saúde preventiva, poderia conhecer o histórico do cliente. Isso é muito importante na estratégia da Raia Drogasil. Poderia antecipar necessidades, poderia criar lealdade real, não somente uma lealdade baseada em preço, mas também em confiança e em serviço. Ao longo de 15 anos, a empresa investiu pesado nessa direção, em tecnologia de dados, em treinamento para fazer a integração dos dois grupos e depois para poder desenvolver o tipo de atendimento que a empresa obviamente queria desenvolver dentro de uma cultura estabelecida voltada para a saúde e bem-estar, em expansão deliberada, abrindo farmácias onde fazia sentido estratégico. E mais recentemente, obviamente, que a gente viu, principalmente acelerado pela pandemia, no digital. Bom, e aqui a gente vai fazer um pouco um paralelo para começar a discutir os números da Raia Drogasil no que diz respeito ao digital. E esse talvez seja um dos números mais relevantes que foram apresentados no resultado do primeiro trimestre de 2026 e que aparece amplamente tanto no release, no report da Raia Drogasil, como também foi comentado na live de transmissão aos investidores, falando um pouco dessa performance. Ou seja, 30,2% da receita da Raia Drogasil veio, na verdade, de canais digitais no primeiro trimestre. E esse número, na verdade, ele cresceu 66% em relação ao mesmo trimestre do ano passado. Na verdade, o digital vem crescendo, né, francamente, desde depois acelerado pela pandemia e pelo que a gente vai vendo, vai passando por um processo gradativo de consolidação por parte do consumidor, que vai se adaptando a esse novo canal. E quando a gente vai analisando os números das grandes redes, a gente vai vendo claramente que essa consolidação é evidente. Para a gente colocar em perspectiva, 1/3 do faturamento de uma empresa, que é a Raia Drogasil, com quase 12 bilhões de receita no trimestre, veio de pedido feito por aplicativo, por site ou por delivery. E é sabido
dos números da Raia Drogasil, que a maior parte do faturamento, se eu não me engano, 80% do que veio através do digital passa pelo aplicativo da Raia Drogasil. Isso tem um impacto enorme no índice de fidelização do consumidor, que tem um nível de fidelização no aplicativo diferente do que tem dos outros canais, mas isso também não é por acidente, tem uma estratégia que foi construída ao longo do tempo para poder construir esse tipo de resultado. No call com os analistas, a teleconferência que aconteceu na semana da divulgação, o CEO da Raia Drogasil, Renato Raduan, explicou que a aposta no digital não veio às custas da competitividade, né? Talvez no início, obviamente, tenha um investimento nisso, mas isso é calculado como custo de aquisição do cliente, obviamente que se espera ter um retorno disso no futuro, né? A empresa reduziu descontos, ele enfatizou, né, na call que a Raia Drogasil reduziu descontos em canais digitais para medicamentos, então tem tentado fugir da canibalização que o digital muitas vezes traz em termos de precificação, e orientou o investimento promocional recentemente para a categoria de higiene e beleza, e o resultado foi o canal digital chegando a 30%, com margem bruta estável, e aqui é onde está o X da questão, não é chegar a 30%, né, sacrificando totalmente a margem, mas mantendo a margem bruta estável, que depois, juntamente com várias outras ações que foram implementadas, contribuíram para esse crescimento de EBITDA, esse crescimento de resultado, de lucratividade que a Raia Drogasil apresentou no seu relatório de resultado, ou seja, isso não é ao acaso, né? Então aqui eu acho que é muito legal a gente enfatizar, eu gosto de falar muito a respeito disso, porque eu analiso os dados divulgados pelas grandes redes já há muito tempo e analisei já os dados da Raia Drogasil desde quando começaram a ser lançados até agora, e eu vou falar uma coisa para vocês, assim, essa é a minha opinião, é uma empresa incrivelmente bem administrada. Em primeiro lugar, uma coisa que eu acho que é sensacional o trabalho que a Raia Drogasil faz em termos... E aqui, sabe, sem chapéu, sem defender independente, associativismo, grandes redes, tirando isso, mas para a gente olhar bons exemplos de gestão que são úteis para que a gente possa crescer como empresários, né? Então, a Raia Drogasil tem um propósito muito bem estabelecido. Ela sabe quem é, ela sabe o que ela quer ser para o cliente e desde a estratégia até a execução, ela se mantém exatamente fiel àquilo que ela se propõe a fazer. Esse é o primeiro ponto que eu sempre vi e sempre achei uma referência muito clara, muito bem feita, um propósito muito bem declarado e um propósito muito bem construído. A segunda coisa é que isso não é construído da noite para o dia. Se a gente pegar os dados divulgados pela Raia Drogasil e a gente começar a fazer uma análise retroativa deles, a gente vai ver muito claramente que ela vai construindo passo a passo uma visão que ela tem de longo prazo, etapa a etapa. Então, depois da fusão, você vai ver o tempo e a energia que eles gastaram para unificar as operações, para forjar uma nova cultura, depois para treinar, capacitar e preparar a equipe para esse momento. Depois de esgotar dessas possibilidades, obviamente, enquanto paralelamente trabalham com outras atividades alinhadas ao planejamento estratégico, começam a entrar na questão da fidelização, contratam uma consultoria, começam a entender as estratégias por trás disso, começam a trabalhar isso. Então, quando vem a pandemia em 2011, 2012, a base da casa já está feita. Então, é uma onda que se surfa, não ao acaso, mas é porque foi feito todos os preparativos para fazer isso. Isso nos ensina muito, eu aprendo muito com isso, né? Porque quando a gente vai para o varejo independente, a gente vai ver que muitas vezes a mentalidade do empresário é baseado no agora. Então, tem o problema, os problemas vão chegando, o fluxo, a margem vai apertando, o fluxo de caixa vai afetando e muitas vezes o empresário toma atitudes reativas para tentar resolver esses problemas que muitas vezes não resolve, só piora a situação porque não consegue entender de fato qual é a causa raiz, mas também não tem nenhum tipo de movimento projetado para o futuro, ou seja, quem eu quero ser daqui a 5 anos, que passos eu tenho que construir para chegar até lá,
que ferramentas eu vou utilizar? Eu vejo muitos empresários do varejo independente que contrata a ferramenta A, contrata a ferramenta B, depois a A não dá certo, tira a A, depois contrata a B, também não funciona, de repente desanima com todas as ferramentas que tem, mas tem um custo alto porque simplesmente vai contratando porque está na moda, mas isso não está alinhado com nenhuma direção que foi estabelecida numa visão de longo prazo. Então isso aqui é, para mim, um dos grandes ensinamentos que eu trago da gestão da Raia Drogasil. Para mim, sempre trouxe como profissional e a gente sempre traz para dentro dos membros da comunidade da Eden esse olhar e é algo que eu realmente gostaria muito de compartilhar com todos que nos assistem aqui, porque eu acho que é algo que a gente tem que olhar, aprender realmente com a Raia Drogasil, porque o modelo de gestão, de visão de longo prazo e de execução é incrivelmente, assim, é algo muito bom, realmente. E a gente tem que tirar o chapéu, né? Agora, vamos olhar um pouco da perspectiva da performance da Raia Drogasil, comparando um pouco com o mercado, né? Então, a IQVIA, como eu já falei para vocês, que é a maior empresa de inteligência de mercado farmacêutico do mundo, então a IQVIA está em vários países do mundo, apresentou, né, recentemente no World Review Conference 2026, nós estávamos lá participando, vendo os anúncios dos dados mais recentes do setor. Então, os dados que eles trouxeram foi o seguinte: o mercado farmacêutico total no Brasil chegou a 288 bilhões no acumulado de 12 meses até março de 2026. Só no varejo, as farmácias responderam por 179 bilhões. Por quê? Qual que é a diferença? Porque tem um canal institucional também, né? Então, o mercado farmacêutico brasileiro ele é dividido em mercado institucional e o varejo tradicional. E só o varejo respondeu por 179 bilhões, crescendo, então, né, no acumulado dos últimos 12 meses de março, 11,2% em relação ao mesmo período anterior. E dentro desse 11,2% tem um impacto relevante, né, de GLP-1. Eu acho que, se der, eu vou trazer um pouco aqui na frente com alguns dados que eu tenho aqui. Ou seja, vamos lá, 11,2% de crescimento. Isso aí não é novidade, porque, de certa forma, o mercado farmacêutico brasileiro ele é muito resiliente. Mesmo a gente vivendo em um momento agora de alta taxa de juros, pressão no poder de compra, endividamento das famílias que está enorme, né? Enquanto o setor de vestuário cresceu 1,4%, eletrodomésticos cresceu 7,6%, o setor alimentar cresceu 6,7%, a farmácia continua crescendo a 2 dígitos. Aí vai falar, mas foi GLP-1. Não importa, é o mercado farmacêutico e a gente tem que entender que se ele cresce dessa forma, o que eventualmente pode acontecer é que ele cresce de maneira desigual, de acordo com a capacidade competitiva de cada um. Mas o fato é que o mercado cresce. Isso traz um olhar para nós como empresários do varejo farmacêutico, que é entender o seguinte, como eu participo do crescimento desse mercado? E esse que é o problema, porque a gente vê que o mercado cresce de maneira totalmente desproporcional, quando a gente considera as grandes redes, Abrafarma, Febrafar, outras associações, varejo independente tem, obviamente, uma discrepância grande em torno disso, né? E o IQVIA, ele apontou 2 drivers, ou seja, 2 direcionadores, vamos dizer assim, duas alavancas, dois motivos, digamos assim, principais para isso. O primeiro é estrutural, que é o processo de envelhecimento da população brasileira. Então, mais idosos, né, significa mais pacientes crônicos, mais tratamento contínuo, mas também mais tratamento preventivo, porque a gente está vivendo uma geração do bem-estar, então as pessoas querem envelhecer com mais saúde e tudo isso vai impactando, obviamente, na dinâmica de compra do consumidor. E o segundo, como eu já falei para vocês, é conjuntural, né, que é a ascensão, né, o nível de penetração das vendas de GLP-1 no varejo, no mercado. A gente teve a primeira onda, que foi no ano passado, que já teve uma penetração, acho que eu até tenho esses números aqui, deixa eu ver se eu consigo resgatar esses números aqui, rapidamente, aqui pra gente, quer ver? Não. Então, na primeira onda, o GLP-1 impactou 15% da população, na segunda onda, impactou 22% da população. Então, você vê que ainda tem 88% da população que não foi impactada. Então, tem ainda um mercado absurdo, mas
obviamente que tem um processo de consolidação, de crescimento, e que vai se acelerar ainda mais agora, entraram os similares e com a entrada do genérico, que a gente pode falar disso também posteriormente. Bom, cadê? Deixa eu voltar aqui para minha. Eu tirei aqui do slide que eu estava. O duro de você estar de vários slides aqui, por isso que a ideia é fazer um negócio informal, que a gente vai aqui, pega uma apresentação que está aqui, depois pega um dado que está ali. A ideia da Eden News é exatamente essa, é fazer algo que seja totalmente interativo. Deixa eu voltar aqui então para a nossa notícia aqui, depois qualquer coisa eu volto ali para os meus slides para buscar alguma informação adicional. E aí a gente vai falar então de GLP-1, porque o impacto, o resultado da Raia Drogasil foi amplamente impactado pela GLP-1, realmente eles sabem disso e é uma coisa muito legal. Eu não sei se mais para frente aqui, talvez se a gente for falar do EBITDA, do lucro, mas é que se a gente raciocina assim, se eles tiveram tem uma venda grande de GLP-1, a gente sabe, né, que a margem é baixa, mas tem um impacto alto no faturamento, isso obviamente impacta a lucratividade. E aí tem todo um movimento de gestão, quem não viu, né, o vídeo da conferência é muito legal, todas as iniciativas que são feitas para fazer a recomposição de margem, para manter o lucro bruto estável. Por quê? Porque se eu vendo mais produto que tem uma margem menor, o CMV, o custo da mercadoria vendida, tende a aumentar, né, o custo de vendas tende a aumentar, então o lucro bruto tende a cair e vai impactar o resultado lá no final. E eles fazem toda uma série de movimentos para manter esse lucro bruto estável. E olha só que se o lucro bruto fica estável e a venda escala, dilui os custos administrativos. Por isso que o resultado deles foi um resultado, né? Porque eles se capitalizaram em cima desse crescimento na medida em que mantiveram a margem bruta, mesmo com o crescimento, né, muito grande de um produto que realmente tem uma margem menor. Por isso que eu falo para vocês, isso aqui é muito interessante, a gente tirar os aprendizados que essa notícia traz para a gente, que tem muito aprendizado para a gente ter a respeito disso. Sobre GLP-1, no varejo farmacêutico brasileiro, a categoria de GLP-1 cresceu 104% em valor no acumulado de 12 meses até março de 2026. Mais 100%, 2 vezes o tamanho de um ano atrás. A segunda categoria que mais cresceu foi diabetes como um todo, com 20%. O restante das categorias cresceu abaixo de 15%, ou seja, a distância entre o GLP-1 e o crescimento das outras categorias é muito grande. Eu tenho um outro dado aqui que eu acho que vale a pena a gente olhar, que se o mercado farmacêutico cresceu 11,2%, o mercado farmacêutico, ou seja, o mercado como um todo, se tirasse GLP-1, ele teria crescido 8,3%, ou seja, GLP-1 teve impacto de 2,9% no crescimento do mercado. Né? Então, o crescimento do mercado ele foi impactado dos 11,2%, 2,4% por lançamento de produtos, 1,9% por preço, 4% por volume, 2,9% pelo mercado de GLP-1. Né? Então, o crescimento do mercado foi amplamente impactado, tem sido muito impactado pela entrada do GLP-1. E tem um dado que o CEO da RD revelou na teleconferência que não foi tão reportado assim, mas que está lá, né? Ou seja, isso aqui é muito interessante. O mercado formal de GLP-1, ou seja, o mercado que passa pelas farmácias, é de aproximadamente 1 milhão de unidades por mês. Mas a estimativa que se tem, né, do mercado informal, isso daqui também foi, se eu não me engano, falado, acho que eu tenho algum slide aqui dos dados do IQ World Review, ou seja, que produtos que são manipulados, produtos de importação que vêm de GLP-1, ou seja, representa 3 a 4 milhões de unidades, ou seja, para cada uma caixa de GLP-1 que é vendido na farmácia, outras 3 ou 4 caixas são vendidas no mercado paralelo. Então, o que isso diz para a gente? Ainda tem um mercado absurdo de GLP-1 que a farmácia, o varejo farmacêutico não captura, mas que provavelmente, né, com a entrada agora dos similares, com a entrada agora do genérico, e depois nós vamos ter uma notícia falando sobre isso, né, sobre a entrada dos genéricos, a gente vai, a ideia, o que se tem percebido é que o acesso
a esse mercado adicional, tende a crescer porque quando você compra na farmácia, a garantia de procedência é maior, a confiança é maior. Então, esse mercado tende uma parte a migrar para a farmácia e com a queda do preço médio do produto, a gente vai poder acessar mais produto, mais clientes que hoje não têm condições de comprar ou de manter o tratamento, obviamente. E tem, né, também no IQ World Review, tenho aqui também os dados, mostra que existe uma queda significativa na evolução do tratamento, no abandono do tratamento dos pacientes, seja por qual motivo for, né, mas tem uma queda. Então, na medida em que se torna mais acessível, favorece a continuidade do tratamento, favorece acesso a pessoas que têm menos condição de poder acessar os produtos. E isso também traz uma vantagem para o varejo independente, porque a partir da entrada dos genéricos, pode passar a ter mais acesso aos produtos de GLP-1 para venda, levando em conta também que houve muita ruptura, né, por parte das indústrias nessa primeira e segunda onda do produto, e isso também afetou. Então tem uma demanda ainda, na verdade a demanda que tem ainda é muito subaproveitada para o potencial que existe de venda dessa categoria. Bom, vamos lá. O que o market share da Raia Drogasil revela para a gente? Então a Raia Drogasil terminou o primeiro trimestre de 26 com market share de 19,6% do mercado farmacêutico brasileiro. Crescimento... Fala, Marcos. O que eu fiz? Não. É que a gente tá tentando te mostrar os avisos na tela aí. Viu? Programa interativo assim, bota o aviso de volta aqui para mim. Deixa eu falar aqui. Vamos passando em breve para a próxima notícia que fala do GLP. Ele tá me lembrando do que eu já lembrei e já falei, né? Não, mas daqui a pouco a gente vai ter uma outra notícia, a gente vai ter mais algumas outras notícias aqui, a gente vai falando. E a gente vai continuando. Então, vamos lá. Então, a RD terminou o primeiro trimestre de 26 com market share de 19,6% do mercado. Crescimento de 1,5 ponto percentual, gente, é muita coisa em relação ao mesmo período do ano anterior. Né? E uma coisa que o CEO da Raia Drogasil também falou na conferência, que às vezes parece que esse ganho de market share está acontecendo somente nas pequenas farmácias, ou seja, está tomando market share do varejo independente. Mas ele também relatou que, segundo os estudos deles, eles também ganham market share, né, dentro da concorrência com as próprias grandes redes. Então a gente vê que a própria performance da Abrafarma, né, que é uma performance acima do mercado, obviamente não tem a contribuição de todas as grandes redes que compõem a Abrafarma, né? Eu não sei esse número de fato, qual que é a contribuição de cada um, mas evidentemente que eles também têm ali uma troca de vamos dizer assim, um rouba-monte entre eles, tomando o mercado entre eles. Isso afeta, de certa forma, a competitividade do mercado como um todo. Ou seja, isso representa aproximadamente 4 bilhões de receita que migraram de outros operadores para a Raia Drogasil em 12 meses. Então, como eu disse, né, tanto das grandes redes, médias redes, que aliás têm sofrido muito, farmácias independentes, todo mundo. No call, Raduan foi direto sobre a estratégia. Ou seja, a prioridade é ganho de participação, não de margem bruta. A gente está priorizando isso. Óbvio que a gente não quer cair em margem bruta de CL, mas nós não estamos com ânsia de crescer rapidamente a margem bruta porque as pessoas estão a priorizar o ganho de share. Na verdade, e eu assisti muito, percebi que ele disse o seguinte: a Raia Drogasil não quer abrir mão da competitividade, né? Então ela quer, se tiver que melhorar a margem bruta, ela vai melhorar a margem bruta melhorando as negociações com o fornecedor, melhorando a precificação das categorias. Inclusive ele disse no call que contrataram uma consultoria para rever o modelo todo de precificação, já estão encontrando oportunidade de ser mais competitivos em produtos que precisam, de não serem produtos que também não precisam, que é o que a gente costuma sempre, até na Eden Educação a gente vai lançar uma aula sobre isso, sobre precificação estratégica. Inclusive quem quiser acessar a Eden Educação é gratuita, a gente está gravando as aulas, disponibilizando na plataforma, depois a gente vê uma forma de divulgar o link, pode acessar, mas com os membros da comunidade da Eden, a primeira coisa que a gente faz é trabalhar a precificação do mix. E é impressionante como precificação de farmácia independente é uma bagunça, né? Por quê? Porque a turma vai precificando conforme ele vai competindo com os concorrentes. E aí se o camarada lá baixa o preço genérico, ele baixa, se outro baixa de propaganda, ele baixa, se baixa de perfumaria, ele baixa. No final das contas, a tendência é mais ele baixar do que aumentar. Ele vai perdendo, não existe o que a gente chama conceitualmente de uma arquitetura de preço, né? Que é exatamente o dever de casa
que a Real Drogasil está fazendo. E todos esses conhecimentos, pessoal, é totalmente factível, né, de se ter, de se fazer e de se aplicar. Dá trabalho para buscar, dá trabalho para aprender e dá trabalho para fazer. Né? E esse é um pouco a vocação da Eden, é por isso que a gente está aqui. Essa é uma empresa que está, de fato, né, investindo na... Então, eles querem se manter competitivo, né, continuar capturando market share, não tem intenção, obviamente, de crescer mais a margem bruta, mas de manter estável a margem bruta, que, na opinião deles, está confortável para a atual estrutura, né, e para os resultados que eles estão, de certa forma, atingindo. Então, 3 elementos vão explicar bem a performance de mercado da Real Drogasil. Primeiro, os dados como vantagem competitiva. A Real Drogasil apresentou que tem 52,5 milhões de clientes ativos no programa de fidelidade deles. É muita gente, né? Se a gente levar em consideração aproximadamente 200 milhões de habitantes, nós estamos falando de 1/4 praticamente da população. Então, eles sabem o que esses clientes compram, sabe com que frequência compram, sabe qual que é o ticket médio, quais os tratamentos que estão em andamento, e aí, né, a gestão do relacionamento com esse consumidor, ela se torna um jogo totalmente diferente. E aí é um jogo que o varejo independente, mesmo as médias redes, estão muito longe de jogar por 2 fatores. Primeiro, porque quando vai jogar esse jogo, acredita que jogar esse jogo é uma questão de colocar uma ferramenta, que não é. Por quê? Porque gestão do relacionamento com o cliente é cultura. É cultura, gente. A primeira coisa é cultura, é core, é estabelecer um core, estabelecer uma estratégia, depois direcionar a equipe em torno disso. Não adianta a gente tentar fazer contratar um CRM, o que é que seja, tentar fazer algo de relacionamento com o cliente, se por outro lado a equipe vai lá e sabota o projeto, entendeu? Então primeiro você estabelece como cultura, prepara as pessoas, entende a estratégia, e isso não foi construído da parte dele ao longo do dia. Só vocês pegarem as divulgações, vocês vão vendo que é um trabalho consistente, que parte de estratégia, parte de entender o que precisa ser feito, as métricas que têm que ser medidas, pilotar, aprender com o piloto, entender as métricas que realizaram, aí depois fazer o rollout, ou seja, fazer a expansão disso para as demais lojas. É um processo de excelência, de aprendizado e de execução. E aí quando a gente vai para o varejo independente fazer as coisas, às vezes vai fazendo tudo de qualquer jeito, contrata a ferramenta porque acha que ela vai resolver o problema, contrata outra porque... E não é isso, o problema muitas vezes é a estratégia, ou a ausência dela, né? E é exatamente isso que a gente vai vendo aqui. O NPS, que é um indicador que mede o índice de satisfação do cliente deles, foi apresentado com 91 pontos. É muito alto, ou seja, o índice de satisfação do cliente medido pelo NPS é realmente um indicador fantástico. E isso não é resultado, ou seja, não é um resultado aleatório, é um resultado de toda uma orquestração, de um sistema pensado para direcionar essa estratégia. Muita gente acha que a Raia Drogasil ela é boa porque ela é grande. Não é, ela é grande porque ela é boa. Né? Aquela máxima, quem vem primeiro, né? Se é ovo ou galinha. Muito a estratégia, os executivos, a expertise do que foi construído ao longo do tempo na Raia Drogasil foi muito bem feita. Existe uma sequência, como eu já falei, existe uma lógica. Não estou aqui puxando o saco da Raia Drogasil, mas é que como alguém preocupado com a alta gestão, que gosta de fazer as coisas bem feitas e elevar o nível da gestão no varejo independente, o trabalho deles é um benchmark, é uma referência enorme para se olhar. Antes de criticar ou de dizer qualquer coisa, a grande rede entende o que os caras estão fazendo, porque eles estão fazendo bem feito, está funcionando, é por isso realmente que tem crescido. O digital, então vamos lá. Então eu falei os 3 elementos que explicam o crescimento do mercado. Primeiro, dados como vantagem operacional. Segundo, o digital integrado ao físico. O canal digital não é uma loja paralela, ou seja, ela é uma extensão da mesma experiência que tem na loja. É uma extensão da mesma experiência que tem na loja. Esse é o conceito de omnichannel, de omnicanalidade. Eu não vou me estender nisso aqui. Uma hora, numa outra notícia, a gente pode aí entrar nesse tema, mas o consumidor ele tem uma experiência fluida independente do canal. Isso é ser omnichannel. Se ele está no físico, ele tem uma boa experiência. Se ele vai pelo app, se ele vem pelo WhatsApp, enfim, ele consegue interagir através de um conceito que é no friction, ou seja, pouca fricção, fluidez. O consumidor não percebe, ele tem uma boa experiência em qualquer canal que ele acessar. E isso aumenta a percepção preemptiva da marca, ou seja,
A marca está presente em qualquer lugar onde o consumidor quer se relacionar com ela. Esses conceitos são muito importantes no meio do varejo digital. Quando o cliente compra pelo aplicativo, né, o estoque da farmácia mais próxima é gestionado, a entregas, né, as grandes redes têm investido muito na velocidade de entrega, né, para ter uma última milha que é chamado ágil, né, e assim eles usam a rede física existente para fazer isso. E eu já fiz um outro vídeo que eu coloquei no meu Instagram falando sobre a minha percepção de quanto as grandes redes, principalmente a Raia Drogasil, está preparada para a entrada do Mercado Livre. Porque isso é uma vantagem competitiva enorme, capilaridade física, digital com um nível de aceitação e de avaliação NPS altíssimo, mostra que está fidelizando o cliente tanto no físico como no digital. Pode vir quem quiser, o cara está preparado. E esse que é o X da questão que a gente tem que trazer para o varejo independente, quando a gente vai falar com o varejo independente, é nível de despreparo que a gente está. E muitas vezes quando você vai, e eu vou ser bem honesto de falar que eu sou muito transparente, você vai conversar com um empresário do varejo independente, ele está achando que está voando. E muitas vezes não está, porque, e não é aqui uma mera crítica, mas é o fato de não aceitar a realidade de que o jogo que a gente está jogando no varejo hoje é um jogo de alta performance, né? Que não se joga como se jogava há 15, a 20 anos atrás. O jogo mudou totalmente. Então, ou se eleva o nível, é para isso que a Eden News existe, é para isso que a Eden Educação existe, é para isso, ou, né, vai ficando cada vez para trás. Né, terceiro pilar, então primeiro, dados com vantagem operacional, segundo, digital integrado ao físico, terceiro, sortimento em categorias de alto crescimento, né? Então, ela acabou capturando muito bem a venda de GLP-1, por isso que cresceu 20, né? E aí, enfim, surfa a onda. Então, o resultado no mercado de GLP-1, a Abrafarma, que é as grandes redes, né, o conjunto das grandes redes associadas à Abrafarma concentrou 86% das vendas formais de GLP-1 e cresceu 112,6% no período. Aí vai falar, mas a indústria privilegia porque não vende para o independente, vende lá. De fato existe e também tem uma questão estrutural para que muitas vezes isso aconteça. Tem que ter cadeia fria, tem que ter equipe treinada, tem que ter equipe preparada. Como é que a indústria vai fazer isso com uma massa de 50 mil farmácias independentes? É por isso que as farmácias independentes têm que se organizar. Seja em torno de uma associação, seja em torno de uma franquia, seja em torno de um licenciamento de marca, como a Eden, né, e como tem outras. Agora, tem que escolher muito bem onde vai fazer parte, porque nem todo mundo está jogando o jogo da alta performance como precisa ser jogado. A Raia Drogasil abriu 68 farmácias em 90 dias, ou seja, praticamente uma farmácia nova por dia, e vai continuar fazendo. Né? Não tenha dúvida disso, vai continuar fazendo. Isso é opinião minha, não vi ninguém falando, vai continuar fazendo porque para a estratégia do digital se consolidar, ela tem que ter cada vez mais varejo físico para atuar como se fosse depósitos descentralizados. Né? Para se consolidar isso. E aí, meu irmão, cria-se uma barreira de entrada enorme para novos marketplaces, não para cria-se uma barreira enorme para a Raia Drogasil. Quem não está fazendo o dever de casa tem essa ameaça constante, mas eles estão fazendo muito bem o dever de casa para poder surfar essa onda e criar um fosso de proteção contra a entrada de novos players no mercado digital. Então, eu coloquei aqui, porque uma empresa cresce 20%, continua abrindo loja. Então, eu já falei sobre isso aqui um pouco, também reforça a estratégia do digital, mas também não é só isso. Tem a questão do ganho do market share, tem a questão de dominar. Se eu tenho um modelo fortalecido, replicável, eu vou continuar crescendo, eu vou continuar ganhando market share para fazer o domínio de toda a área geográfica. O Brasil é muito grande e para poder ter uma concentração de mercado e um poder consolidado com relação a isso, eu tenho que continuar abrindo loja. Né? Então, o IQVIA mostrou que o crescimento no varejo farmacêutico no Brasil acontece em duas frentes simultâneas. Primeiro, aumento de volume de lojas existentes e, segundo, a expansão da base de lojas. A empresa, então, ela precisa abrir novas lojas para poder sustentar o ritmo de crescimento que prometeu para o mercado. Ou seja, se ela promete crescer, ela tem que abrir lojas, porque a abertura de lojas é um dos drivers de crescimento do mercado, embora ela cresce também em lojas maduras, né? Ou seja, não só em abertura de lojas. Ou seja, isso é parte da estrutural do modelo para poder continuar crescendo. Então,
Eventualmente, quem está no mercado farmacêutico e não está crescendo, não está expandindo, ele é dependente basicamente do crescimento das lojas maduras. E a sua tração, capacidade de crescimento acima do mercado fica, obviamente, mais limitada. Não é ruim, mas é uma estratégia que fica limitada do ponto de vista do crescimento. A lógica da cobertura geográfica, né? Ou seja, tem uma segunda dimensão que explica a expansão. Ou seja, a RD adota uma estratégia de cobertura de mercado que vai além de estar nas cidades grandes. Então, eles têm criado modelos como o modelo híbrido, o modelo popular, para poder atingir novas fatias que não seja somente a classe A. Modelo de expansão, abrir em cidades médias, em bairros periféricos, em regiões que antes eram consideradas não rentáveis para o modelo premium que existia, né? E isso, como eu disse, é o que garante que o canal digital funcione. Por quê? Porque capilariza. Chega em mais gente, aí eu boto o app na mão da galera e eu vou pesquisar lá para comprar o produto. E eu tenho uma farmácia perto de mim que me entrega em até 1 hora. Vocês entenderam, pessoal? É estratégia, gente. É estratégia e execução deliberada, com muita disciplina. É estratégia e execução. E é muito bem feito realmente o trabalho da turma lá. Ou seja, o físico é a infraestrutura que viabiliza o digital, por isso que a expansão continua mesmo com o digital representando 30% de receita. Eu volto a dizer, vão continuar abrindo, a meta é 330, se eu não me engano, 350 lojas nessa faixa e vai continuar abrindo. E quem quiser consolidar no digital do varejo farmacêutico vai ter que expandir a capacidade física para conectar isso numa nova dimensão digital e usar o físico e o digital simultaneamente no conceito, como eu já falei, de omnicanalidade. Vamos falar um pouco da dinâmica de abertura e fechamento no mercado. Enquanto a RD abria 68 farmácias no primeiro trimestre de 2026, o IQVIA registrava algo igualmente relevante para entender o setor. No acumulado de 12 meses até março de 26, 7.478 farmácias fecharam no Brasil. Ao mesmo tempo, o total de farmácias ativas chegou a 94.095, o que significa que a abertura de novas lojas superou o fechamento e o mercado seguiu crescendo em número de pontos. A expansão total foi de 1,6% no número de farmácias em 5 anos, mas esse crescimento não foi homogêneo. O crescimento de lojas da Abrafarma foi de 5,3% no período, enquanto as farmácias independentes, que estão sofrendo muito, junto com as médias redes, tiveram variação de 2,4%. O mercado cresceu, mas o crescimento se concentrou em determinados canais. E aí, galera, o que a decomposição desse crescimento revela pra gente? Então, o IQVIA ele decompõe o crescimento do varejo por canal em 4 componentes. Volume nas lojas maduras, variação de preço médio de mix, abertura de novas lojas e impacto dos fechamentos. Para a Abrafarma, o resultado foi 15,9% de crescimento no total, né, nesse acumulado 12 meses a partir de março. E foi puxado pela abertura de novas lojas, 4,8%, aumento de volumes nas lojas maduras, 2,6 pontos percentuais. A melhora de mix foi 8,9 pontos percentuais com fechamento mínimo, ou seja, o fechamento decresceu 0,4%. Cara, olha só isso aqui, melhora de mix. Isso é uma coisa absurda, porque os dados do IQVIA, eu não sei se eu coloquei aqui na frente, talvez vou... Depois, se tiver aqui eu falo, vamos seguir aqui o script para não me perder, senão qualquer coisa eu falo. Mas é discrepante a quantidade de sortimento que tem uma farmácia independente para que tem uma grande rede. E digo mais, para o digital ser um diferencial tem que ter sortimento, né? Quanto mais sortimento tiver, mais tem. Então, o que vai se desenhando é uma capacidade estrutural, né, que vai tornando a capacidade competitiva da Raia Drogasil extremamente grande. Se não fizer nada errado... a capacidade competitiva que está se construindo é realmente muito grande. Vamos falar do efeito da GLP-1, então. Né? A GLP-1, como eu já falei, cresceu 104%, né, no varejo farmacêutico brasileiro em 12 meses. Só para a gente entender o que significa. A segunda categoria que mais cresceu foi diabetes, como um todo, 20%, acho que eu já falei isso lá atrás. O restante das categorias cresceu abaixo de 15%, e a distância entre o GLP-1 e todo o resto não tem precedente recente no mercado farmacêutico. Então, é um fenômeno realmente muito grande. Que mais que a gente vai falar aqui? A gente vai ter a expiração da patente, né? E o que isso, de fato, mostra para a gente, né?
Deixa eu ver aqui. Será que eu vou falar de tudo isso mesmo, gente? Eu vou pular isso aqui, porque depois a gente vai falar da notícia do Ozempic e tal, e aí depois vai ficar muito, muito repetitivo isso aqui. Tá? Então, é isso. Bom, não vou falar mais de LPU, já falei demais. Vamos falar então agora do crescimento do mercado. Então, o varejo farmacêutico avança 11,2%, a Raia Drogasil avançou 20%, como a gente viu lá, e o avanço desse crescimento é desigual. Então, o varejo farmacêutico brasileiro cresceu 11,2% nos últimos 12 meses, 2 dígitos acima da inflação, acima de praticamente todos os outros setores do varejo. Né? A Abrafarma cresceu 15,9%, a Febrafar cresceu 12,5%, né? O canal de associações e franquias cresceu 9,6%, e as farmácias independentes puras, né? As farmácias independentes cresceram 1,9%. Ou seja, tem uma discrepância total, né? Em que, de fato, o que mostra que o varejo independente ele tem que se organizar. Volto a dizer, seja em associações, seja em franquia, seja em licenciamento de marca, tem que analisar aquelas que realmente entregam um valor substancial. Eu tenho mais de 20 anos de história no associativismo, sei que existem diferenças, todo mundo sabe quem é do varejo independente. Também sei que existe, em função de algumas que realmente entregam valor e outras que não entregam, às vezes existe uma descrença de muitas farmácias independentes a respeito de agrupamentos, mas dificilmente vai ter alternativa. E quando você pega a farmácia, seja de um empresário de uma farmácia, de 10, de 15, o problema é o mesmo. E eu digo mais, quanto mais cresce, pior vai ficando o problema, porque aumenta o nível de complexidade e o empresário muitas vezes não consegue evoluir no mesmo ritmo de que aumenta. Vamos falar do sortimento, porque a gente falou do sortimento agora há pouco, da importância do sortimento, aproveitando os dados da Raia Drogasil, vamos falar disso também combinando com os dados da IQVIA, já misturamos Raia Drogasil com os dados do World Review do IQVIA, tá uma maravilha. Mas vamos lá, vamos aproveitar a oportunidade, né? Falar de mercado é isso, é falar de números, pegamos um gancho da Raia Drogasil para falar do mercado inteiro. Questão do sortimento, onde que está? Aqui. Em 2025 foram vendidos 193 mil SKUs distintos em farmácia no Brasil, ou seja, 193 mil SKUs foi vendido em todo o Brasil. Na média, no mercado local, uma farmácia tem acesso a cerca de 30 mil SKUs distintos em seu brick geográfico. O brick é a área que o IQVIA usa para dividir as regiões. A média de SKUs trabalhados por canal é radicalmente diferente entre os players do mercado. Uma farmácia da Abrafarma trabalha em média 10.030 SKUs. Uma farmácia de médias redes trabalha em média 5.300 SKUs. Uma farmácia da Febrafar trabalha em média 3.041 SKUs. Uma farmácia de associação e franquia que não seja a Febrafar trabalha em média 2.510. Uma farmácia independente trabalha em média 1.366 SKUs. Vocês viram a discrepância? E um dos principais problemas está aqui. Uma das grandes coisas, a gente fala isso com conhecimento de causa, por tudo que a gente já trabalhou em associativismo, mas principalmente pelas farmácias que a gente tem aqui na Eden, e quando chega aqui, a discrepância de adequação de mix de produto é muito grande. E você vai vendo que tem uma relação quase direta entre... Tem um estudo da Close-Up também, do Ivan Rangel, que fala sobre isso. Depois, uma hora, a gente pode trazer aqui dentro do contexto de uma notícia. Mas ele aponta diretamente os impactos do sortimento na relação direta com a venda da loja. Então, se não tem sortimento, não tem venda. Essa diferença de sortimento tem efeito direto na capacidade de capturar crescimento nas categorias que mais expandem. Então, às vezes, tem categoria que está expandindo bem, a farmácia não tem, porque não tem sortimento na loja. E aí você tem cross-selling, ou seja, venda cruzada envolvido, tem ampliação da cesta de itens vendidos na mesma cesta de venda. Então, a ampliação do mix tem um custo de estocagem, obviamente, que tem que ser levado em consideração, tem que ser levado em consideração o fluxo de caixa da loja, mas... Vocês entendem? Se o empresário tem uma visão de longo prazo, ele tem um planejamento para fazer isso. E aí onde a gente volta a dizer sobre a visão, muitas vezes, curto-prazista, que não olha para esses desafios. Bom, vamos falar de 7 pilares, então, do mercado brasileiro. A IQVIA estruturou o cenário atual em torno de 7 forças que estão redefinindo o mercado farmacêutico brasileiro. Aqui a gente vai falar um pouco agora já de tendência, assim, como essas estruturas estão forjando o mercado farmacêutico brasileiro. Isso é importante ficar atento. Todo empresário atento tem que ficar atento, tem que olhar para isso. A farmácia vira plataforma de saúde. Então, a expansão de serviços como vacinas, testes, acompanhamento clínico, gerando tráfego e fidelização além do produto. Gente, é impressionante como a farmácia independente perdeu
essa essência, perdeu sua vocação. Porque essa questão de ter vocação para a saúde, isso é nativo do independente. Mas o que a gente está falando aqui não é de assistência farmacêutica nem de atenção farmacêutica, é plataforma de saúde. E isso é uma diferença enorme entre eu fazer atenção farmacêutica e ser uma plataforma de saúde. Porque eu tenho um ecossistema que sustenta a estrutura da estratégia de suporte à saúde que eu tenho dentro do negócio, né? Do negócio. Então, com isso, o mix se polariza entre valor e volume, inovação e especialidades em extremos genéricos com competição intensa de preço um com o outro, e marca própria capturando margem no meio. Tem muita gente indo para marca própria. Acho que muita gente não entende que para ter marca própria tem que ter escala, não calcula o custo de ter marca própria sendo pequeno, né? Então tem que entender. O varejo se torna omnicanal, ou seja, integração do físico e digital com padrão, com marketplaces, obviamente, intensificando a competição, todo mundo sabe disso. O consumidor assumindo cada vez mais o controle da jornada, e a gente vê cada vez mais independentes média redes querendo fazer a jornada do jeito dele, quando quem manda é o cliente, né? O consumidor assume o controle da jornada, o consumidor hiperconectado, comparando o preço e que quer conveniência, com menor lealdade. O consumidor não tem lealdade com ninguém, tem lealdade com quem entrega para ele o que ele quer da forma mais prática, rápido e conveniente possível. Essa que é a moeda de troca do consumidor, e porque ele também tem muita oferta, né? Então ele pode escolher. O paciente crônico redefine o crescimento, porque nós temos o envelhecimento acelerando o consumo recorrente e aumento de frequência de visita por conta disso. Os dados passam a ser principal vantagem competitiva. Estratégia de preço, sortimento, CRM orientado de fato para a informação, não é por modismo para dizer que tem CRM, com sellout, ou seja, objetivo de ter foco em venda como ativo estratégico. E a eficiência operacional vira o fator crítico, e é aqui onde está uma grande sacada da Raia Drogasil. Por quê? Porque como ela aumentou, como eu disse lá no começo, a venda de GLP-1, que tem uma margem menor, para manter a margem estável, ela tanto ajustou o mix, mas principalmente focou muito em excelência operacional. Então, quando você olha os dados, você vai ver estável também as despesas operacionais da Raia Drogasil. Então, como eu tenho aumento de venda, margem bruta estável, despesa operacional estável, e eu cresço muito, o que eu faço? Eu diluo essa despesa operacional, o EBITDA sobe e o lucro sobe. Dever de casa bem feito, gente. Muito bem feito, por sinal. Parabéns para os executivos da Raia Drogasil que fazem o dever de casa e já fazem realmente há muito tempo. E fica o exemplo para a gente, fica o exemplo para o varejo independente, que muitas vezes tem que se parar de se vitimizar e entender que o jogo é esse, né? Mas é um jogo que dá para jogar, obviamente, e é por isso que a gente traz todo esse conhecimento para começar a mexer com a mentalidade. Então, se você é empresário, compartilha para todo mundo assistir a Eden News e a gente poder falar cada vez mais de gestão e, de fato, subir o nível. Sempre que eu posto vídeo lá no Instagram, eu falo para a galera, ó, você quer aprofundar conhecimento, continua seguindo a gente, porque a gente desce realmente e eleva realmente o nível da gestão, porque ou é performance ou é conversa fiada, tá bom? Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Bom, gente, eu acho que como da história da Raia Drogasil é isso, a gente aproveitou a Raia Drogasil para poder falar de vários tópicos aqui, falamos de LP1, falamos de fechamento de farmácia, falamos de crescimento, falamos de estratégia, falamos do IQ World Review, conectando os dados, falando sobre tudo isso, e eu acho que, com relação a essa notícia, né, eu acho que a gente pode dar por encerrada e vamos partir para a próxima? Vamos para a segunda? Vamos para a segunda notícia. Bora a segunda aí, vamos rodar a vinheta, 1, 2, 3... Então é isso, galera. Essa notícia foi muito relevante porque mostrou uma trajetória realmente de apresentação de crescimento de lucro, de resultado realmente muito impressionante da Raia Drogasil. Como eu procurei trazer aqui ao longo de todas as análises dessa notícia, tem muito aprendizado para a gente refletir, não só ficar na vitimização, né, ficar grandes redes, fulano, não, entender como é que se joga. O jogo é um jogo de gestão, é um jogo de eficiência, óbvio. Né, tem questão de capacidade de investimentos, com certeza, total, né, mas
tudo começa por você tomar decisões corretas, pensar estrategicamente, fazer o dever de casa com disciplina e com constância, sabendo onde que você quer chegar lá e começando a fazer isso passo a passo a partir daqui. Sem sombra de dúvidas você chega, porque tem muita gente que não faz isso, esses vão ficando pelo caminho, você vai tomando o mercado deles. É assim que o jogo funciona, né? Então, a ideia, esse é o primeiro episódio que a gente está fazendo, então comenta aí se vocês gostaram do formato, se acharam legal, que sugestão que tem para a gente melhorar. Era para eu falar aqui pelo menos umas 8 notícias. Quando o Enzo e o Marcos viram que a gente foi 1 hora só na primeira, eles já me fizeram desistir e falou, acaba nessa, depois a gente vai fazendo as outras. Então, eles me deram a missão, o problema é deles, porque eu cumpri, né? Então, tá aqui, tá feito, viu? Eu cumpri, vocês não imaginavam, né? Achou que eu ia ficar... vocês não acharam que ia ficar 1 hora falando praticamente de uma única notícia, né? Então, assim, se a gente fosse levar essa mesma taxa, a gente ia ficar 8 horas para falar das 8. Então, a gente vai fazendo nas próximas. Compartilha, né, com quem você conhece do varejo farmacêutico. Não precisa ser só do varejo, você conhece empresários que passam por desafios, porque os aprendizados são os mesmos. É lógico que eu puxo a sardinha para o varejo farmacêutico, porque é a nossa área de atuação, é exatamente onde nós estamos, onde está a nossa expertise, mas serve para qualquer um que quer refletir sobre o mercado, quer entender como funciona o varejo farmacêutico, né, quer entender sobre estratégia, quer entender como gestão, e todas as notícias a gente sempre vai puxar para essa dinâmica, né, para essas reflexões, para esses olhares, trazendo assim, como é que a gente aprende com o que esses caras de fato estão fazendo, como é que a gente aprende para o que está acontecendo, como é que a gente aprende com o que está acontecendo no mercado, como é que a gente se prepara para mudanças que estão por vir. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela atenção de vocês. Um grande abraço e até a próxima edição do Eden News, se Deus quiser.